Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa aula sobre as notações científicas. E o que a gente vai ver hoje vão ser as operações. A gente vai ver que tipo de operação que eu consigo fazer com essas notações científicas. Algumas que são mais tranquilas, né, são mais fáceis de você entender como ela funciona. Outra vai usar algumas ideias que a gente já trabalhou. Então, assim, mesmo que ela tenha mais alguns detalhes, são detalhes que a gente já viu, tá bom? Então aqui não vai ter nada que a gente ainda não tenha trabalhado, né? E lembra que no último vídeo eu expliquei como que você monta uma notação científica, né? Como que você organiza ali, conta as casas decimais, como que você coloca o expoente, né, na base 10 certinha. Então a gente vai hoje trabalhar com essas notações científicas dentro de operações, tá? Então vamos só resgatar aqui o que a gente já sabe, né? Bom, as notações científicas elas servem para abreviar números. Então você tem um número muito grande, né, que a gente chama de número astronômico, né? Você consegue abreviar isso, distância de estrelas, distância de planetas, coisas que estão absurdamente longes, né? A gente consegue resumir, consegue abreviar para facilitar o nosso cálculo, para facilitar a forma de entender esse número também, tá? E números muito pequenos, que a gente chama de números microscópicos, né? Que o nome já ajuda, são aquelas situações muito pequenas, que só no microscópio mesmo a gente ia conseguir enxergar, tá bom? Então a gente já viu essa parte na última aula, né? Se ficar com dúvida em como que eu monto o número, a nossa notação científica, é só voltar um pouquinho, olhar na aula anterior que você vai encontrar lá. E aqui nessa aula, como eu falei, a gente vai dar consequência disso, né? A gente vai trabalhar com as operações. E a primeira operação que a gente vai trabalhar é a adição e também a subtração. As duas trabalham meio que juntas ali, elas têm as mesmas regras, tá bom? Vamos entender então como que elas vão funcionar. Ela tem que ter um requisito aqui, uma coisa que, se não tiver isso, a gente não vai conseguir fazer a nossa operação, tá? Um requisito aqui, uma coisa que ela vai pedir, é que sempre tenha a mesma potência de 10. Então, a gente vai ter que ter a mesma potência de 10 o tempo todo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se o meu 10 ele tem o expoente 2 numa parte da conta, na outra conta também vou ter que ver ali se tem o expoente 2. Tá? Ela só vai conseguir fazer se a potência de 10 for a mesma, tá bom? Por que isso? Porque ela tem que ser igual, né? Porque a gente vai repetir. Não, a potência de 10 que a gente vai observar, ela vai se repetir. A gente não vai precisar mexer nela. Tá? E por isso que ela tem que ser igual, porque aí você não mexe, você não precisa fazer nada. É só repetir ela e seguir a continha, tá bom? Vamos ver aqui como que vai ficar, né? Lembra que também tem a parte dos números decimais, os números que tem vírgula, né? E aí sim, né? Nessa parte você vai fazer a soma ou vai fazer a subtração, dependendo da continha que vai aparecer. Aqui eu coloquei um exemplo. Olha só, 1,2 vezes 10 elevado ao cubo, né, que é o expoente 3, mais 3,5 vezes 10 elevado ao cubo também, né? Olha lá, o expoente é 3. É isso que você tem que observar. Se o expoente que está no 10 é o mesmo. Tá? Se for o mesmo, aí você consegue fazer a conta tranquilo. Você não precisa se preocupar muito não, tá? O detalhe é que se não for o mesmo número, a conta não vai poder seguir, a conta não vai conseguir avançar. E como é que eu vou avançar nessa conta, né? Já que eu já percebi que tem o mesmo expoente. Essa parte do 10, que tem o expoente aqui idêntico, essa parte a gente vai deixar de lado, a gente não vai fazer conta nenhuma com ela, a gente só vai repetir, igual eu coloquei aqui no comecinho, tá? A conta mesmo vai acontecer com os números decimais. Quer dizer que esse 1,2 e esse 3,5 são eles que vão fazer essa conta, tá? Então, para fazer essa conta funcionar legal, a gente vai fazer isso. Olha lá o que aconteceu. Eu deixei eles separados aqui, ó. Aí que tem a pontuação, né? Aquela pontuação matemática, ela é importante. O parênteses aqui, ele está servindo para separar um número do outro. Então, eu estou separando essa conta, né? 1,2 mais 3,5. Estou separando isso da potência de 10. Aí ela já repara que ela aparece uma vez só. O que quer dizer? Que esse 10 e esse 10, eles agora são um número só. Eles são juntos aqui num número só. Tá? Então essa parte aqui da potência a gente não mexe, não faz nada. A continha mesmo está acontecendo aqui, ó, 1,2 mais 3,5. E aí a gente vai ter, resolvendo a continha, né? 1,2 mais 3,5, a gente vai ter o 4,7. Então vai ficar 4,7
vezes 10 elevado ao cubo, ok? Aqui do lado eu coloquei uma outra conta, né, um outro exemplo, para a gente também ver a situação da subtração. Então eu coloquei o 5,7 vezes 10 elevado a sétima, o expoente aqui é 7, menos 2,1 vezes 10 elevado a 7. Também tem o expoente 7. Então, na primeira parte da conta, você já olha se o expoente aqui de uma é o mesmo expoente da outra. Se o expoente for o mesmo, aí você já segue, já continua sua continha numa boa. Se não for o mesmo, nem precisa tentar continuar, tá? Porque não vai dar para fazer a conta. Né? Porque, como a gente já viu, eles têm que ser iguais, tem que ter a mesma potência de 10, tá? Bom, aqui a gente vai separar os números, igual eu comentei, né? Com o parênteses, você deixa a continha aqui separada do resto e marca o 10 elevado à sétima aqui no cantinho. Ó. E aí, aqueles dois que apareciam vão virar um só. Né? Então, só vai ter o 10 elevado à sétima aqui no cantinho. E aí, o que você faz é o 5,7 menos o 2,1. E fazendo essa subtração, a gente vai achar o 3,6. Então, aí a continha finaliza com 3,6 vezes 10 elevado a sétima. Tá? Então, para adição e para subtração é o mesmo raciocínio. Tá? A forma de montar a conta é a mesma, a forma de você olhar na potência de base 10 é a mesma, só muda mesmo a conta, né? Porque uma é adição, uma vai juntar os números, e a outra é uma subtração, a outra vai diminuir o nosso número. Tá bom? Mas o procedimento para as duas é igual. Agora a gente vai trabalhar com a multiplicação e com a divisão. Tá? Aqui também tem a mesma regra que trabalha nas duas continhas. Tá? A regra da multiplicação e da divisão são praticamente a mesma coisa. Só tem um detalhe, né? Vamos lembrar que a multiplicação, quando você multiplica, o número aumenta. Né? E quando você faz a divisão, o número vai diminuindo, você vai quebrando um número em pedaços menores. Então aqui, essa é uma dica que vai ser útil daqui a pouco. Olha só. Primeiro, para a gente poder fazer, né, as continhas, a gente tem que lembrar das propriedades da potência. A gente já viu isso na escola, a gente já viu isso na sala de aula. Tem vídeo aqui também que eu já coloquei sobre as propriedades de potência, então vocês vão conseguir também, se quiser dar uma olhada, para poder fazer certinho, tem vídeo explicando as propriedades de potência, tá? Para a gente conseguir fazer isso certinho, só que eu coloquei um resuminho aqui, tá? Para você já conseguir lembrar disso mais fácil. Quando acontece uma multiplicação, você soma os expoentes. Então você vai somar os expoentes. Tá? Já vou mostrar como isso acontece. E se aparece ali uma divisão, você vai subtrair os expoentes. Né? Então você vai fazer a soma dos expoentes na multiplicação e vai fazer a subtração dos expoentes na divisão. Tá? Lembra daquilo que eu falei? A multiplicação aumenta, por isso que ela vira uma soma. E a divisão ela diminui, por isso que ela vira uma subtração. Tá? Então aqui tem as duas propriedades resumidinhas aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Mas, né, de novo, fica a dica, tem outro vídeo explicando detalhadamente certinho lá. Então, se ainda ficou alguma dúvida, quer aprender isso daí bem aprendidinho, vai lá no vídeo e dá uma olhadinha que vale a pena, tá? Bom, vamos colocar aqui então como que funciona com os números decimais, né? Porque isso daqui que eu coloquei, isso é na potência de 10, tá bom? Por isso que eu falei das propriedades da potência, né? Porque isso serve na potência de 10. Agora, nos números decimais, a conta segue o que ela já é. Então, a multiplicação vai multiplicar, a divisão vai dividir, né? Então, a parte dos números decimais, ela não muda. Na adição e na subtração, vocês viram aí também que é só fazer a conta que está aparecendo, né? E aqui é a mesma coisa, é só vocês fazer a continha que ele está pedindo, tá? Por exemplo, aqui, ó, tenho 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Ó, isso daqui, esse grupinho aqui, é um número que está na forma de notação científica, tá? Por que ele está entre parênteses? Porque tem um ponto de multiplicação aqui no meio, então eu não quero confundir vocês, né? Aqui tem uma multiplicação que é da notação e aqui tem uma multiplicação que é da nossa multiplicação mesmo, da conta que a gente vai fazer, tá? Então, para você não se confundir aí, qual que é o ponto de cada um, qual que é a ordem certa de ver aqui as coisas, tá? Então, estou colocando entre parênteses aqui para ficar mais fácil. E aqui, junto com ele, né, tem o 3,1 vezes 10 elevado a oitavo. Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação da seguinte forma. A gente vai colocar em ordem esses números assim, ó. A gente vai colocar
o 1,5 vezes o 3,1, que são os números decimais, né? Como eu falei, eles vão ficar aqui montando a nossa multiplicação, né? Ou a divisão, né? Aqui é uma multiplicação, então eles vão se multiplicar. E a propriedade que eu tenho é a da multiplicação, né? O que eu faço na multiplicação? Eu vou somar os expoentes. Quer dizer que o 10 que está aqui e o 10 que está aqui, ele se repete, né? Ó, 10 e 10 está aqui, tá? O expoente é o númerozinho aqui em cima, né? Vamos lembrar onde que ele fica. De um lado é 6, do outro lado é 8. Aqui já tem uma coisa importante. Percebe que não é o mesmo número, então aqui não precisa ser igual, tá? Então o que eu vou fazer com eles? Eu vou pegar o 6 e o 8 e vou somar. Tá? E por que eu sei que eu estou somando? Porque a conta que veio para mim é uma multiplicação. E na multiplicação a gente vai somar os expoentes, tá bom? Então aqui eu tenho uma multiplicação dos números decimais, e aqui no cantinho no expoente eu tenho só uma soma, aqui é bem tranquilo, tá? E aí a gente vai fazer essa multiplicação, né, do 1,5 vezes 3,1 e vai aparecer o 4,65. E aqui na soma, né, o 6 mais 8, isso é mais fácil, vai ficar 14. Então eu tenho 4,65 vezes 10 elevado a 14, ok? Eu coloquei só aqui para poder mostrar essa multiplicação, porque tem gente que consegue fazer tranquilo, tem gente que tem dúvida, né, por causa da vírgula, então já vou montar aqui a conta para deixar bem claro para você poder entender como é que virou o 4,65, tá? Numa multiplicação que tem vírgula, você ignora a vírgula, tá? A vírgula você só vai levar ela em conta, você vai usar ela só no final, só depois que você já montou toda a conta. Então aqui tem, tudo bem, 1,5 e aqui tem o 3,1. Mas para fazer a multiplicação, vamos considerar que é o 15. Então você esquece essa vírgula aqui, finge que ela não existe e enxerga o número 15. E aqui embaixo a mesma coisa. Esquece a vírgula e enxerga o 31. Então é como se você fizesse 15 vezes 31. Tá? Então você faz a multiplicação do número 1, né? 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. E aí depois você faz a parte do 3, né? 3 vezes 5 é 15. Então vai o 1 aqui em cima, né? E desce o 5. 3 vezes 1 é 3 e 1 que subiu vira 4. Então aqui fica 45. Somando tudo, ó, o 5 vai descer, né? O 5 mais 1 vai somar e o 4 está sozinho, então vai descer também. Vai virar, vou tirar a vírgula por enquanto só para a gente poder ver, né? 461, desculpa, 465, 465. Né? E aí, por que eu tenho a vírgula aqui, exatamente aqui? Tá? Porque no primeiro número ele está pulando uma casinha decimal, que é o número 5. No segundo número ele está pulando também uma casinha decimal, que é o número 1. A gente vê o total da conta, né? Então no total ele pulou uma em cima, uma embaixo. Então ela tem que pular duas casas decimais. E aqui no final a gente conta, então, ó, uma e depois duas. Então por isso que apareceu a vírgula aqui. Então, ela contou as duas casas e aí aqui apareceu a vírgula, fazendo então o 4,65. Tá? Agora um exemplo aqui de divisão. Praticamente a mesma coisa, né? Só que aqui a nossa divisão faz a subtração dos expoentes. Então, a gente vai subtrair os expoentes. E a forma de montar ela é bem parecida. Olha lá, é o 7,2, que é o primeiro número, dividido pelo 1,2, que é o segundo número. Ó, percebe que eu comecei aqui também entre parênteses para não misturar os números, para ficar organizado, mais fácil de armar a conta. O 10 repetiu, né? A única coisa que eu coloquei aqui foi o 8 menos 5, porque de um lado o expoente é 8, do outro lado o expoente é 5. Então estou colocando os dois aqui para a gente poder fazer a subtração, né? A divisão subtrai os expoentes. Então vamos lá. O 7,2 dividido por 1,2 a gente consegue fazer, já vou explicar também, e vai dar 6. Tá? Então, olha só, isso aqui, apesar dos números terem vírgula, nenhum dos dois vai passar essa vírgula para frente, né? Porque aqui vai dar 6, sem vírgula nenhuma. E aqui o 8 menos 5 vai virar 3, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado ao cubo. Tá? Vamos ver como é que funciona essa divisão para você poder entender. No caso da divisão, ela tem uma informação aqui. Ó. Eu só posso fazer a divisão se eu tiver a mesma quantidade de casas decimais.
Tá? Casa decimal são os números que aparecem depois da vírgula. Então tem que ser a mesma quantidade de números nos dois lados da conta. Nesse caso aqui tá fácil, né? 7,2 tem um número depois da vírgula, 1,2 tem também um número depois da vírgula. Então aqui é só a gente já olhar e já vai perceber que já está certinho essas quantidades aí de casas decimais. Né? E como que eu faço a divisão assim? Você ignora a vírgula, então você tira a vírgula da conta. Aqui eu já risquei mesmo, porque ela não vai voltar. Né? Na multiplicação a gente ignora, mas ela volta no final. Aqui ela não vai voltar. A vírgula só vai aparecer se a gente, na hora de dividir aqui, precisar colocar um zero, precisar colocar uma vírgula para a conta fechar, alguma coisa assim. Tá? Aqui ela realmente desaparece. Tá bom? Então o que eu tenho? 72 dividido por 12. Tá? Tabuada do 12. Né, contando de 12 em 12, 12, 24, 36, 48 e tudo mais, a gente vai achar o 72 lá quando você fizer o 12 vezes 6. Então 12 vezes 6 dá 72. Como vai dar 72 bonitinho, exato, a gente não vai ter nada sobrando. Então, ó, deu uma conta exata, tá redondinho. Por isso que começou com vírgula, mas terminou sem vírgula, terminou só com o número 6, beleza? Então aqui na multiplicação, como eu falei, você multiplica os números, normal, só que no expoente você soma. E na divisão, você divide os números, também normal, tranquilo, e no expoente você subtrai, tá bom? O 10 é só repetir, o 10 não vai mexer em lugar nenhum, tá bom? Então, pessoal, se ficar com alguma dúvida, volta aqui o vídeo, volta aí nas explicações, vê de novo. Como eu falei aqui da propriedade, né? Se você precisa ver melhor essa propriedade com mais detalhes, se achar que aqui ficou meio por cima, eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Então você dá uma olhada lá, que vai estar lá bem explicadinho. Tá fácil de achar, é só ir procurando aqui pelo 8º ano que vai ser fácil de localizar, beleza? Então, pessoal, até mais.